Por que sempre falta dinheiro? A verdade por trás do aperto financeiro. Imagine a seguinte situação. Todo mês o salário cai na conta, e em poucos dias ele desaparece como mágica. As contas chegam, as despesas se acumulam, e sobra pouco ou nada. Parece familiar? Se você já sentiu que vive apenas para pagar contas e que qualquer imprevisto pode virar um grande problema, você não está sozinho. Mas por que isso acontece? Será que o problema está apenas na falta de dinheiro ou na forma como ele é administrado? Vamos entender melhor essa realidade e descobrir o que pode ser feito para sair desse ciclo. O desafio de fechar o mês. Viver no aperto financeiro é uma realidade comum para muitas pessoas. Significa que o dinheiro ganho no mês mal cobre as despesas essenciais: moradia, alimentação, transporte, contas básicas. Qualquer imprevisto pode significar atraso em pagamentos e até endividamento. Segundo uma pesquisa da PwC realizada em 2023, 39% dos brasileiros afirmam que não sobra nada ou muito pouco de sua renda após pagar as contas. Esse cenário cria uma constante sensação de insegurança financeira. O medo de não conseguir pagar as contas no próximo mês ou de não ter dinheiro para emergências gera estresse e ansiedade. Além disso, a falta de um planejamento adequado pode agravar ainda mais a situação, fazendo com que a pessoa entre em um ciclo vicioso de viver apenas para cobrir os gastos básicos, sem perspectiva de melhoria. Mas será que realmente não há saída? Antes de responder, precisamos entender melhor como o dinheiro é gasto. Custos fixos versus custos ajustáveis. Nem todas as despesas têm a mesma flexibilidade. Gastos fixos como aluguel, água, luz e transporte são inevitáveis e difíceis de reduzir drasticamente. No entanto, existem outros gastos que podem ser ajustados, como lazer, compras desnecessárias e assinaturas que nem sempre são utilizadas. O problema surge quando decisões financeiras não condizem com a realidade da renda. Por exemplo, muitas pessoas alugam imóveis acima do que podem pagar ou financiam um carro que pesa no orçamento. Essas escolhas acabam deixando o orçamento travado e sem margem para imprevistos. Outra questão importante é o consumo por status. Muitas pessoas gastam além de suas possibilidades para manter uma aparência de sucesso, o que pode ser um grande erro. Comprar um celular de última geração, roupas de grife ou um carro caro pode parecer um bom investimento no momento, mas se não for compatível com a realidade financeira, pode causar grandes dificuldades no futuro, quando o salário não acompanha o custo de vida. Para muitas pessoas, o maior problema não está no excesso de gastos, mas sim na baixa renda. Se o salário mal cobre o básico, economizar se torna uma missão quase impossível. A sensação é de estar sempre na luta, esperando ansiosamente pelo próximo pagamento para cobrir as contas. Além disso, a inflação faz com que os preços subam constantemente, enquanto os salários nem sempre acompanham esse ritmo. O supermercado está mais caro, os serviços básicos aumentaram, e manter o mesmo padrão de vida se torna cada vez mais desafiador. Nesse cenário, muitas pessoas acabam recorrendo ao crédito, utilizando cartões de crédito ou empréstimos para cobrir despesas do dia a dia. Porém, essa solução momentânea pode se tornar um problema maior, já que os juros dessas modalidades costumam ser altos e podem levar ao endividamento crescente. O surpreendente endividamento da classe alta. Se engana quem pensa que viver no limite é um problema apenas de quem ganha pouco. Uma pesquisa da Fintech Zetra e SalaryFit mostrou que 55% das famílias que ganham mais de 20 salários mínimos também enfrentam dificuldades para fechar o mês com dinheiro sobrando. Isso revela que a forma como a renda é administrada tem um impacto tão grande quanto o valor recebido. O que acontece é que, independentemente da renda, muitas pessoas ajustam seu padrão de vida ao valor que ganham, sem se preocupar em criar reservas ou investir. Dessa forma, mesmo aqueles que ganham muito podem acabar em dificuldades financeiras se não souberem gerenciar bem o dinheiro. Falta de controle financeiro, o verdadeiro vilão.
Muitos problemas financeiros não estão apenas na quantidade de dinheiro que entra, mas na maneira como ele é gerenciado. Uma pesquisa do SPC Brasil mostrou que 49% das pessoas não fazem nenhum controle sistemático do orçamento e que 29,3% apenas tentam lembrar os gastos de cabeça. A falta de um planejamento claro faz com que pequenas despesas do dia a dia se acumulem e impactem o orçamento. Muitas pessoas sabem que precisam economizar, mas não criam o hábito de registrar ganhos e gastos, o que dificulta a visualização da situação real das finanças. O medo de encarar a realidade. Outro fator que impede o controle financeiro é o medo. Muita gente evita fazer um orçamento porque tem receio de descobrir que precisará cortar coisas que gosta ou enfrentar dívidas acumuladas. No entanto, ter clareza sobre a situação financeira não significa abrir mão de tudo, mas sim estabelecer prioridades e criar um plano para viver com mais equilíbrio. Com um bom planejamento, é possível definir metas realistas de curto, médio e longo prazo, como quitar dívidas, economizar para uma emergência ou até investir no futuro. Emergências financeiras. Como se proteger? Uma das grandes dificuldades para quem vive no limite é lidar com imprevistos. Uma emergência médica, um problema no carro ou um reparo urgente em casa pode comprometer todo o orçamento. Quem não tem uma reserva de emergência muitas vezes recorre a empréstimos e cartões de crédito, entrando em um ciclo de dívidas cada vez mais difícil de sair. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 67% dos brasileiros não possuem uma reserva de emergência. Isso significa que a maioria das pessoas está vulnerável a qualquer imprevisto financeiro. Criar uma reserva de emergência é essencial para evitar esse tipo de situação. Mesmo que seja difícil poupar, começar com pequenas quantias já faz diferença a longo prazo. O importante é ter disciplina e manter a consistência. Estratégias para melhorar a situação. Se a sua renda já está no limite e não há mais onde cortar gastos, a alternativa é aumentar os ganhos. Mas é importante lembrar que ganhar mais dinheiro sem um bom controle financeiro pode apenas levar a mais gastos desnecessários. O segredo está no equilíbrio, gastar de forma consciente e se preparar para o futuro sem abrir mão totalmente do presente. Sair do ciclo de viver de salário em salário exige mudanças de mentalidade e hábitos financeiros. Controlar gastos, planejar o orçamento e, sempre que possível, aumentar a renda são passos fundamentais para construir uma vida financeira mais estável. Se este conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal para mais dicas sobre como melhorar sua relação com o dinheiro. Assim você começa a construir um futuro financeiro mais tranquilo e seguro. Até o próximo vídeo.